No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 6 hábitos que eu quero levar comigo para o ano de 2026 e quem sabe te inspirar a pensar nos hábitos que vocês querem continuar cultivando no próximo ano. Bom, e a primeira coisa é priorizar o meu relacionamento com Deus. Eu penso muito que se eu falo que amo a Deus, se eu falo que tenho um relacionamento com Deus, eu devo de fato ter. Eu não devo ficar só nas minhas palavras. Não somente, através do meu falar, mas das minhas atitudes. Então, se eu falo que amo a Deus, eu devo de fato ter um relacionamento e conhecer a esse Deus diariamente. Refletindo, nesse ano de 2025, eu percebi que eu preciso ter constância no meu devocional, no meu tempo de oração, na leitura bíblica. Eu sei que vocês que acompanharam, os vídeos de planejamento mensal, perceberam que eu ficava um pouco embolada, com esse tempo e não conseguia fazer, simplesmente não conseguia ali encaixar na minha rotina e, consequentemente, durante as semanas eu não fazia o meu tempo devocional. E eu não falo também só do tempo de devocional, do tempo de sentar ali na mesa e abrir a Bíblia e ler. Falo durante o dia, Eu sei que nós podemos ter momentos com Deus, momentos de oração em outros tempos, em outras horas do dia, Tem tempos que eu tô no meu percurso do trabalho e eu vou orando, E eu sei que é algo que deveria acontecer naturalmente, mas para mim eu preciso ter algo assim me lembrando que eu preciso ter constância nisso. Então, eu tive que me disciplinar, nessa área também e consegui finalmente, graças a Deus, colocar o meu tempo devocional durante o meu café da manhã. Então eu vou comendo e vou lendo a palavra e vou orando e tem dado certo, Foi o que eu consegui fazer e com essa experiência eu aprendi que a gente consegue sim, nós temos tempo sim, o Senhor do tempo é o próprio Deus, então nós conseguiremos sim colocar ali na nossa agenda o nosso devocional, a nossa oração diária, o nosso relacionamento com Ele. Então essa é a primeira coisa que eu vou levar para 2026, o meu crescimento e relacionamento com Deus. E para você que ficou até agora nesse vídeo, já deixa o seu like e eu queria contar um segredo para vocês. As pessoas que saíram do vídeo vão perder, mas todo hábito que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou deixar uma dica também relacionado a ele. Então, sobre esse primeiro hábito, a dica que eu queria dar para vocês é: comece com algo bem pequeno, Eu falei para vocês que eu tinha muito esse pensamento de que o tempo devocional precisava durar horas e que eu precisava de muito tempo para estar ali lendo vários capítulos da Bíblia, fazendo um estudo, mas eu sei que é possível sim começar com 15 minutos ou até mesmo usar esse exemplo que eu falei para vocês de orar durante o percurso do trabalho, orar enquanto você está lavando a louça, falar com Deus, assistir pregações, ter o tempo de comunhão na igreja também é muito importante, mas isso já é outro assunto. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês em relação a esse hábito. O hábito número 2 é fazer atividade física. Quando eu comecei a treinar, de fato, na academia, não lembro qual a idade que eu tinha, mas eu não levava muito a sério. Eu queria um corpo bonito, eu pensava só em estética. Eu não conseguia ter frequência, não conseguia ter constância. Quando a gente não tem um objetivo muito claro, essa é a tendência, é falhar. Então eu tive que mudar essa minha mentalidade e no ano passado eu comecei a fazer dieta, Eu lembro que eu fui ao nutricionista e aí ele me falava muito a palavra saúde. Você precisa melhorar a alimentação por conta da sua saúde. E eu comecei a girar essa chavinha na minha cabeça e então hoje eu treino porque eu sei que eu quero ter um corpo saudável, um corpo que suporta trabalhar, um corpo que suporta fazer as atividades aqui da minha casa. E tudo isso volta para um outro pilar assim da minha vida, que é fazer tudo para a glória de Deus. Então, se o Senhor nos deu esse corpo, eu vou usá-lo da melhor maneira possível. E eu sei que isso é fazer atividade física. E eu não digo só academia, não, gente. Eu falo também de outras atividades, que a gente tem uma lista infindável de atividades que a gente pode fazer.
Eu descobri também esse ano que eu adoro fazer natação, então já é outra atividade que eu incluí aí na minha rotina e tem dado super certo. Desde então, eu consigo sim ter frequência, ter constância, né, nos treinos. Nem sempre é perfeito, né? Não vou mentir pra vocês. Não vou dizer que eu vou todo santo dia pra academia, todo santo dia pra aula de natação, porque não é assim, a vida não são flores. Mas eu consigo sim ter uma certa constância durante o mês inteiro. Então a dica dentro desse segundo hábito é procure uma atividade que te traga prazer. É um pouco controverso falar sobre isso porque a academia não me dá prazer. Eu não vou mentir pra vocês que eu não gosto de ir pra academia não. Mas quando eu penso que é uma atividade prática, eu consigo acordar cedo e a academia é bem pertinho da minha casa, então pra mim é mais fácil, né? Eu venço essa barreira assim logo de cara, logo no início da manhã. Mas eu sei que para muita gente a realidade é diferente, né? Então a gente pode procurar algo em casa. Eu sei que eu gosto muito de dançar. E quando eu não tinha o valor da mensalidade da academia, por exemplo, eu passava o mês inteiro fazendo as aulas de dança do YouTube. E era o máximo. Então é isso, procura uma atividade que você goste de fazer. E não precisa ser também algo que envolva, né, esse valor financeiro, de repente uma mensalidade que você não pode pagar. Eu gosto muito também de caminhar e é de graça. Então a gente só coloca o tênis e vai. Você pode ir e deixar essa atividade ainda mais prazerosa, né? Colocar um fone de ouvido, ouvir as musiquinhas que a gente gosta, ou um podcast. Enfim, gente, são muitas opções. E essa é a dica para o hábito número 2. O terceiro hábito é manter uma rotina organizada, porém flexível. Eu confesso para vocês que eu também tive que mudar essa chavinha na minha cabeça, porque para mim sempre foi difícil planejar e às vezes não acontecer do jeito que eu planejei. Só que, gente, a vida acontece. E quando estamos debaixo da soberania de um Deus, eu me sinto até constrangida, né? Em falar e pensar sobre isso. Mas quando estamos debaixo da soberania de Deus, debaixo da sua vontade, e quando a gente entrega esse controle da nossa vida para Ele, não tem muito o que se fazer, gente. É obedecer mesmo, é seguir o caminho do Senhor. Os planos mudam. E tá tudo bem, né? Eu sei que demorou um pouquinho para me entender isso, mas os planos mudam. Às vezes eu vou planejar uma noite de sexta-feira, que para quem já assistiu os últimos vídeos sabe, que para mim é muito, muito especial, é muito prioridade assim na minha vida. Essa sexta-feira de descanso à noite, né? Às vezes não vai acontecer. De repente eu tenho uma outra demanda, eu tenho alguma atividade à noite marcada na sexta-feira e eu não consigo fazer. E tá tudo bem, porque outras sextas-feiras virão, né? Só que pra mim era difícil. Eu ficava assim, irada, revoltada, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Então, esse é um hábito que eu quero levar pro ano que vem. Eu não vou deixar de planejar, não vou deixar de organizar, mas eu vou ter sempre esse pensamento, né, de que a vida acontece, o Senhor tem os seus planos, eu já entreguei a minha vida para Ele, então tá tudo bem. E para dica desse hábito número 3, eu vou deixar a playlist de organização e planejamento aqui do canal. Gente, eu falo todo mês que está se iniciando, eu falo sobre o meu planejamento, mas também dou dicas de como vocês podem organizar o mês de vocês. E também falo sobre rotina, organização, planejamento, então tudo está nessa playlist. Vou deixar linkada para vocês assistirem também. O quarto hábito está ligado à criatividade e constância. Então seria mais ou menos criar com constância. Este canal é um exemplo vivo de criatividade e constância ao mesmo tempo. E era algo que eu não conseguia fazer, vou confessar aqui também para vocês. Em todo o vlog que eu fazia aqui, eu comentava, né, que fazia muito tempo que eu aparecia aqui, mas agora eu tô voltando e nunca voltava. Nunca tinha constância, gente. Isso é algo triste, né? Eu tô rindo agora, mas era muito triste. Porque eu entendi que eu não tinha, mais uma vez, né, voltando aqui pro exemplo da academia que eu falei pra vocês, eu não tinha um objetivo claro
eu não pensava aonde eu queria chegar com o canal, eu não pensava onde eu queria estar daqui a algum tempo com os vídeos. Então, qualquer caminho servia para mim e por isso eu não tinha constância. Mas aí eu criei um objetivo, eu criei um planejamento, eu segui o planejamento à risca e agora eu estou conseguindo postar com certa constância, né? Essa última semana foi que não deu certo, mas como eu falei para vocês, imprevistos acontecem e tá tudo bem. Então, esse canal é um exemplo vivo disso. É um hábito que eu quero manter, né, no próximo ano. E não somente em relação ao canal. Eu dei aqui o exemplo, né, porque é algo bem real, assim, no momento. Mas eu falo também em relação à criatividade em si, né? A minha imaginação, a minha criatividade. Eu não quero deixar de desenhar, por exemplo. Não quero deixar de usar outros materiais, testar outros materiais. E no meu trabalho, inclusive, eu vou estar mais focada em um projeto de ateliê que nós estamos começando. Então, eu acho que vai ser bem real esse hábito. E para este hábito, a dica é criar pequenas metas criativas. Quem assistiu os vídeos de planejamento sabe do que se trata. Meta criativa foi algo que eu criei para o meu mês, né, para o meu planejamento mensal. Mas você pode fazer pequenas atividades que envolvem arte, que envolvem escrever, que envolve dança, música, enfim, todo o universo da criatividade. E um exemplo pode ser desenhar diariamente por 10 minutos, ou escrever no meu diário 20 minutinhos a cada 2 dias. Essas são metas criativas, são alguns exemplos, mas você pode criar aí, independente da atividade que você goste de fazer. Nossa criatividade é como uma sementinha, né? A gente precisa regá-la com certa frequência, senão ela vai morrer. O quinto hábito que eu quero levar para o próximo ano é viver em contentamento. Eu não sei, acho que eu não conseguiria colocar em ordem de prioridades ou de hábitos mais importantes nesse vídeo aqui que eu estou fazendo, né? Mas eu considero esse quinto hábito um dos mais importantes, assim, tirando o meu tempo e intimidade com o Senhor. Por quê? Eu sou uma pessoa vamos dizer que eu era, uma pessoa muito reclamona. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela brigava todas as vezes que eu ia reclamar sobre alguma coisa. Ela brigava comigo, porque, gente, e eu percebi depois, realmente, que eu reclamava demais. Reclamava porque estava quente demais. Reclamava porque no trabalho eu fiz tal coisa e eu não gostei. Reclamava se não tinha atividade para fazer durante o dia. Então, enfim, em todas as circunstâncias e situações eu reclamava. Quando eu levei isso em oração, depois das broncas que eu levei da minha amiga, levei em oração ao Senhor, eu realmente percebi que eu tenho muitos motivos para ser grata, eu tenho muitas coisas para agradecer ao Senhor. E eu não o fazia, eu simplesmente ignorava e reclamava. Olhava para as coisas que eu não tinha, que eu queria ter, ou nas coisas que eu tinha e não queria ter. Eu quero levar esse hábito para 2026, pensando que hoje eu tenho tudo aquilo que eu preciso, porque o Senhor me dá. E o Senhor sabe das minhas necessidades mais do que eu. Então eu tenho muitos motivos para agradecer. Viver em contentamento, eu creio que não é fácil. É um caminho assim a ser, né, trilhado, mas com a graça do Senhor eu vou conseguir e vou me tornar alguém menos reclamona. A dica para esse hábito é manter um diário, ou se você não gosta muito de escrever, pode ser também falar, né, durante a oração, ou então até mesmo para alguém falar 3 motivos pelos quais você é grato hoje. Eu sei que esse papo de gratidão, de contentamento, parece bem coach, né? Assim, às vezes. Mas eu sei que é importante, porque quando a gente para reconhecer e anotar, aquilo se torna mais real, né? A gente
fica mais fresco assim na nossa cabeça. Então, eu acho que essa dica é bem legal. E por último, o hábito número 6 é reservar tempo de lazer e descanso. Respeitar o meu tempo de descanso além de ser uma ordenança do Senhor, é algo assim muito importante. Eu só percebi quando eu vivi na pele a sobrecarga, a lista infindável de tarefas, o tempo que não me sobrava. Então eu mudei a minha rotina, adaptei a minha rotina para que eu tivesse tempo de descanso intencional. Eu falei até no último vídeo sobre o planejamento semanal para que a gente anotasse, né, como se fosse uma atividade mesmo, como se fosse uma tarefa que precisava ser cumprida. Entender também que tempo de descanso não é preguiça. Não é quando a gente tá ali com preguiça, não quero fazer nada, vou aqui me deitar. Preguiça não é de Deus. Só queria dizer isso pra vocês. Preguiça não é de Deus. Mas nós precisamos entender quando o nosso corpo, principalmente, pede um descanso, né? Quando a gente tá tão cansado ali que não consegue nem raciocinar, é importante a gente se deitar mesmo e descansar e não fazer nada. Então, a dica para esse último hábito mais como uma sugestão também, você escolher um dia da semana para que você tenha um tempo só seu e um tempo de descanso. Como eu já falei aqui, já falei em outros vídeos, já falei muito o meu dia da semana com tempo para mim, independente se o meu marido está ou não, é a sexta-feira à noite. Eu separo um filminho, uma comidinha gostosa, me deito no sofá, na cama, independente, e vou assistir, vou descansar, vou ter esse momento só para mim. Para você pode ser outra atividade, você pode ter um tempo de leitura, por exemplo. Eu gosto muito de fazer isso também, mas eu não faço isso na sexta-feira à noite, né? Eu faço em outros momentos, até no meu final de semana mesmo. Eu pego o meu livrinho, vou ali, me deito no sofá, me sento na minha área, aqui na minha garagenzinha, recebo um solzinho da manhã e fico lendo. Gente, tem tantas atividades que a gente pode fazer. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, só sobre sugestões de atividades de descanso e de lazer aqui para vocês. Mas essa é a dica. Então, gente, esse foi o vídeo. Esses foram os 6 hábitos que eu quero levar para o ano de 2026. São coisas bem simples, mas que têm me ajudado a viver com propósito, com mais calmaria, com mais leveza. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber, essa é a parte mais importante do vídeo, eu quero saber aqui nos comentários quais são os hábitos que vocês querem levar para 2026. Por favor, comenta aqui embaixo para eu não ficar conversando sozinha. E se esse vídeo te inspirou, deixa seu like, considere se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Que o ano de 2026 possa ser maravilhoso para nós, com muito relacionamento com Deus, com muita alegria. E eu te vejo no próximo vídeo. Um cheiro, um beijo e um queijo.